Olá, pessoal. Agora vamos conversar um pouquinho sobre profissão docente, né? Então, fazer uma breve discussão para quem tem curiosidade pela carreira docente e quer saber um pouquinho mais sobre isso e o que constitui, né, o ser professor aí numa área de saúde no ensino universitário, tá bom? Então, nosso objetivo é refletir sobre as características de docentes de excelência, né? É uma reflexão inicial sobre isso. Muito bom. Pessoal, pensem aí com vocês. Quais são as características esperadas de um professor, de uma professora? Né? Entre aspas, o que faz um bom professor ou professora? Né? Pense aí para você o que você considera. Muito bem. Pessoal, aqui é uma nuvem de palavras que foi gerada aí por estudantes de graduação de múltiplas áreas, tá? De bacharelados, de licenciaturas, lá na Universidade Federal do ABC, que atuavam em um cursinho popular, né? E dentre aí, cerca de 40 estudantes, mais ou menos, que participaram, houve 116 respostas à pergunta de o que faz um bom professor. E geralmente é muito comum que isso seja trazido por qualquer grupo de estudantes em maior ou menor grau, mas aparece falando que é preciso didática, paciência, empatia, compreensão, criticidade, conhecimento, né, acolhimento, ser atencioso, dedicação, né, disciplina, atenção, dentre várias outras palavras que apareceram aí em menor proporção ou que são parecidas com essas, né? Mas em geral, eu faço uma primeira provocação. Aqui o que mais aparece é o conhecimento em si, é a titulação, é a qualificação profissional, ou são aspectos atitudinais e de relações interpessoais? Bom, ficou claro que tem mais a ver com a pessoa em si, né, e com habilidades aí de ensino, do que com a parte técnica, a parte dura, né, e a parte do conhecimento em si da área, né. Muito bem, isso é uma primeira provocação na reflexão. Daí, a partir desse artigo aí, é muito interessante ver essa discussão sobre saberes docentes, né? Saberes da profissão docente. Eu não sei se vocês sabem, mas professor não é só aquela pessoa que dá aula, não. O professor faz muito além de dar aula, né? E, na verdade, a profissão docente muitas vezes é vista com um pouco, com descrédito, né? Com pouca credibilidade, com pouca valorização, porque se encara como se qualquer um pudesse ser professor, simplesmente por saber sobre alguma área do conhecimento. E, pessoal, não é só o conhecimento da área de conhecimento que faz um professor. E aqui a gente vai ver um pouquinho disso. Existem vários autores que falam do que constitui a profissão do professor. Ou seja, não existem coisas que só médico pode fazer, coisas que só nutricionista pode fazer, coisas que só farmacêutico pode fazer? Existem. Ou seja, isso é a regulação das profissões. Existem coisas que deveria só professores poderem fazer, mas às vezes não acontece muito bem assim, né? Muito bom. Daí, pessoal, os professores são compostos por saberes disciplinares, curriculares, pedagógicos e experienciais, dentre vários outros, né? Essa daqui é uma classificação mais frequente na literatura. Os saberes disciplinares dizem respeito àquela área do conhecimento que o professor domina. Então, o professor domina a anatomia, ele domina uma área clínica, domina uma área cirúrgica e assim vai, né? Então, aquele saber disciplinar que está nos livros, está nos artigos científicos. Isso é um saber importante e necessário que não reduz a tudo que a profissão docente deve saber. O outro são os saberes curriculares, ou seja, como que aqueles saberes, né, do campo de conhecimento são transpostos para o ensino. Como que aqueles saberes, né, de anatomia, de uma área clínica, são organizados num currículo para ensinar aí, por exemplo, estudantes de graduação. Qual que é o contexto? Qual é o objetivo? Então, tudo isso são saberes curriculares, que dizem respeito ao docente saber o que é adequado para aquela etapa da formação, para aquele público e tudo mais.
Os saberes pedagógicos são saberes sobre o ensino em si. Então, os saberes pedagógicos envolvem a reflexão e a ação do ato de ensinar. Então, é a didática, é o professor aprender as técnicas mais adequadas, várias estratégias de ensino, métodos de avaliação e assim vai. Isso daqui talvez seja a área mais particular do saber docente. Mas, por último, e não menos importante, existem os saberes experienciais, que esse daqui, segundo a literatura, também ganha muita importância para delimitar a profissão docente. Ou seja, o saber experiencial é aquele adquirido com a experiência, é aquele que o professor desenvolve conversando com seus pares, conversando com professores mais experientes, ministrando aulas, tentando metodologias inovadoras e alternativas. Então, todo esse desenvolvimento que ocorre na própria prática da profissão docente gera um saber em si mesmo. Então, professores às vezes desenvolvem métodos que podem não estar muito bem escritos em algum lugar, mas é um conjunto de coisas que ele leu, que ele vivenciou como aluno e como professor, que ele viu outros professores fazendo. Então, isso é o saber experiencial, que desenvolve aí uma competência didático-pedagógica. O conjunto de tudo isso determina a profissionalidade docente, né? O que mostra que é uma profissão com saberes próprios, certo? Muito bem, pessoal. Daí vem uma sistematização bem interessante, tá? Que ela está em vários livros por aí, né? Principalmente do professor Harden, né? Ronald Harden, que fez essa sistematização dos papéis do professor de medicina. Então, ele fala que existem 8 papéis básicos do professor de medicina. Que ele tem que ser um provedor de informações, um treinador, né? Então, ele consegue transmitir informações de maneira clara. Ponto. Ele é um facilitador do aprendizado, ele é um mentor, né? O facilitador do aprendizado é aquele que media, é aquele que propõe oportunidades, atividades que vão ser significativas para o aprendizado. E ele é mentor no sentido de orientar os estudantes. E aqui não só sobre os aspectos acadêmicos, mas sobre os aspectos atitudinais, pessoais, né? Então, o desenvolvimento profissional desse estudante, né? Isso tudo envolve também o facilitador. Ser um planejador do currículo, então ele planejar a própria disciplina, planejar uma aula, planejar o currículo como um todo, participar da instituição, né? E o docente ser um avaliador, então ele avaliar o quê? Avaliar o estudante, avaliar o aprendizado do estudante, avaliar a própria prática, avaliar a própria disciplina, avaliar o currículo como um todo, né? Então isso tudo envolve aí o avaliador. Ser modelo para os alunos, na sala de aula, na prática clínica, no laboratório, não importa. Mas o docente tem que ser um modelo sobre o que ele fala, o que ele prega. Então, existe uma frase do Paulo Freire que é: devemos fazer o que falamos, né? Ou seja, ele fala isso no sentido de uma coerência ética, né? A gente fazer o que a gente ensina, né? Então, ser modelo atitudinal e acadêmico. Ser um líder, né? Ser um estudioso, ser um pesquisador. Então, o líder é assim, é o que você organiza projetos, organiza grupos de pessoas, estudantes, outros professores, para poder desenvolver projetos de ensino e desenvolver processos de formação. Estudioso e pesquisador, no sentido de você buscar não só os conhecimentos científicos, acadêmicos da sua área do conhecimento, mas estudar e pesquisar sobre a própria prática de ensino. Estudar e pesquisar para desenvolver conhecimento em ensino. Quais são as estratégias mais adequadas e desenvolver essa profissionalização docente. Ser gestor, no sentido de ser um administrador, então você lidar com todas as planilhas, né, desde o mais básico, de presenças e notas, né, de provas, de slides de aula, desde a gerir a sua disciplina, gerir pessoas, gerir estudantes, isso tudo envolve a dimensão do gestor no professor de medicina também. E um profissional que se comporta como tal diante dos alunos, ou seja, o profissionalismo, né? Mostrar compromisso. Isso envolve até um pouco de ser modelo, né? Isso foi uma adaptação desse artigo, né? Mas que é bastante baseado aí nos papéis originais aí do professor Ronald Harden, que são um pouco diferentes, mas vão nessa linha. Tá bom?
E nesse estudo é muito interessante porque ele avalia dois grupos de docentes. Então, docentes que têm mais de 10 anos de experiência e docentes com menos de 10 anos de experiência. E pedem para os professores classificarem qual dimensão eles acham mais importante no professor. E a gente pode ver que nesse estudo aqui, curiosamente, foi empatando. Então, em primeiro lugar, colocaram os saberes disciplinares, o ensino teórico e prático. Depois, o ensino de valores éticos e humanísticos, então, num âmbito mais amplo. Depois, a competência didática. Depois, ser modelo e exemplo. Daí, ser facilitador do aprendizado e ser mentor. Depois, pesquisador e depois, profissionalismo. Só que olha o que mudou no final. Os de mais de 10 anos colocam o gestor. É importante saber administrar. O de menos de 10 anos, os docentes menos experientes, não colocam ser gestor, eles colocam ter disponibilidade emocional, o que mostra uma nuance aí de docentes mais experientes e os docentes mais jovens, né? O docente mais jovem talvez aí seja mais próximo do estudante nesse sentido, ele vê essa importância de ter essa disponibilidade emocional. Isso não é uma regra, isso foi um achado desse estudo, mas é bom a gente refletir sobre essas diferenças. Muito bem. Daí, a partir de todos esses autores aí, é possível a gente fazer uma sistematização das competências docentes, né? Então, aprofundar um pouco mais o que envolve aí o saber docente, né? Só para a gente ver e tirar a impressão que o professor é quem dá aula, o professor só dá aula, né? Ou às vezes perguntam para a gente, professor, você faz outra coisa ou só dá aula? Né? Você trabalha também? Isso é bem curioso, esse tipo de colocação. Mas aqui, então, dentre as competências técnicas e cognitivas, né, o docente, né, o professor profissional, o professor de profissão, ele tem que dominar o saber e o saber fazer acerca desses seguintes itens, né, dentre vários outros. Isso daqui é um resumo, é uma síntese. Ele tem que saber os conteúdos disciplinares e interdisciplinares. Então, saber da própria disciplina e saber da relação da sua disciplina com outras. Saber os aspectos didático-pedagógicos gerais e específicos. Existem coisas que a gente chama de conhecimento pedagógico geral, ou seja, serve para qualquer professor, como montar um slide básico. Isso é para qualquer professor, é um aspecto didático-pedagógico geral. Existem conhecimentos didático-pedagógicos específicos. É diferente ensinar anatomia de ensinar bioquímica, é diferente ensinar fisiologia de ensinar patologia. A especificidade da área gera necessidade de conhecimentos didáticos específicos de como ensinar aquela área. E dentro de uma própria área, dentro da anatomia, é diferente da uma aula de osso, sistema esquelético, e uma aula de neuroanatomia. Então, você não segue a mesma técnica, necessariamente, mesmo dentro da mesma área. Isso são os conhecimentos aí didático-pedagógicos, né, os conhecimentos pedagógicos gerais específicos. Tem que saber sobre o currículo e o planejamento para o ensino. Então, o docente tem que saber planejar uma disciplina, saber planejar uma aula. Né? Ele tem que saber fazer a busca e produção de evidências em educação. Então, sabia que existe produção científica e pesquisa em educação na saúde, que fala sobre o processo de formação, sobre métodos de ensino, sobre as dificuldades de ensinar determinada temática. Então, existe pesquisa e o docente também deve produzir pesquisa nesse sentido, né? Para poder qualificar a própria prática docente. O docente tem que saber sobre a avaliação do aluno, do currículo, da própria prática, né? Então, avaliar todo o processo. Uma avaliação 360 graus, uma avaliação programática. O docente tem que saber de tecnologias e metodologias para o ensino. Então, saber utilizar cada vez mais as múltiplas plataformas, né, gratuitas ou pagas que a gente tem acesso e podem ajudar a facilitar o aprendizado. E daí a gente vem para um outro rol, né, que é essa parte humanística, das competências sociais, políticas e afetivas dos docentes. Tem a ver com a atitudinal. Então, os docentes têm que saber agir, têm que saber serem em diferentes situações. Né? Então, os docentes têm que saber agir em contextos e ambientes educacionais diversos. Então, é diferente você agir num grupo pequeno de 5 alunos, numa turma de 70. É diferente num curso em outro, num ano em outro, né? É num laboratório, numa sala de aula. Então, saber aí trabalhar nesses diferentes ambientes. O docente tem que saber agir e ser na praxis educacional crítica, reflexiva e ética. O que é praxis, pessoal? Praxis, de uma forma bem simples, é a união da teoria e da prática.
Então, existe uma teoria e uma prática educacional. E a gente não pode falar, na teoria de um jeito, na prática de outro. Não. A gente precisa associar a teoria à prática numa praxis educacional, que seja crítica, que seja reflexiva, que seja ética. O docente tem que ser exemplo pessoal e profissional. Então, tanto nas características pessoais quanto nas características acadêmicas da profissão dos seus alunos, ele tem que ser um exemplo, né, do que deve ser feito, como deve ser feito. O docente tem que agir com cidadania e compromisso para com a sociedade. Então, o docente tem que buscar respeitar a responsabilidade social da sua escola e da formação dos seus estudantes. O docente tem que articular a experiência da vida pessoal, da formação profissional e da prática profissional. Então, assim, é muito interessante, muito rico quando o docente traz exemplos que ele vivenciou, né, para o seu ensino, para contextualizar aqueles conteúdos, né? Congregar profissionais, isso é muito rico. E o docente tem que saber agir, trabalhar de forma em equipe e de maneira interprofissional. Então, trabalha em equipe ali, né, com seus colegas, seus pares de mesma área, e saber trabalhar com múltiplas profissões, não necessariamente só da área de saúde, né, mas que saiba articular aí para desenvolver um trabalho educacional cada vez mais qualificado. Olha como é complexo e amplo tudo que deve ser desenvolvido para um profissional se profissionalizar docente. Né? Daí a gente vai para um autor que é Rogers, né, Carl Rogers, que ele fala de uma forma muito interessante quais são as qualidades do facilitador. Né? E que ele fala, né, que a facilitação da aprendizagem não repousa nas habilidades de ensino do líder, nem na erudição, né, nesse planejamento apenas, ou seja, só nessa parte técnica e dura. Isso é importante. E ele não repousa só nos materiais que usa, nas aulas, na abundância de livros, nos recursos. Isso não esgota a formação docente, essa parte técnica. A facilitação da aprendizagem para Rogers, ele enfatiza que precisa de qualidades atitudinais que existem na relação interpessoal entre o facilitador e o aprendiz, entre o professor e o aluno. Então, essa relação entre professor e estudante é uma das que mais deve ser desenvolvida, capacitada e qualificada para o docente conseguir ensinar, conseguir formar pessoas. Né? Essa relação, afinal, o docente só existe por causa do discente. Né? Muito bem. E o Rogers ainda complementa com as atitudes do facilitador para ele desenvolver tudo isso. São três, né, principais tópicos que ele coloca. Primeiro, a autenticidade do professor. Então, ser uma pessoa verdadeira, no sentido de ser humano, né? E se despojar do professor detentor do saber. Então, o professor, né, para poder se aproximar dos seus alunos, colocar essas qualidades aí atitudinais, afetivas, né, ele precisa sair daquela lógica que é o professor sabe tudo, os estudantes não sabem nada, né? Porque isso gera um afastamento, gera um distanciamento. Fora que os professores aprendem muito com seus alunos. Qual professor nunca teve uma pergunta de um aluno que ele não sabia responder e que ele teve que pesquisar? Então, é muito importante a desmistificação dessa figura do professor como o sabe tudo. Adiante, é importante que o professor preze, aceite e confie no estudante. Né? Então, o professor tem que gostar de alunos. E para gostar de aluno, tem que gostar de ser humano. Né? O ser humano é imperfeito, o ser humano tem os próprios sentimentos, os próprios desejos, tem suas insatisfações, angústias e problemas. Então, o professor não pode esperar que os alunos, né, o corpo discente, sejam robozinhos e sigam as suas ordens e flua tudo de uma maneira muito uniforme. Ele tem que gostar da diversidade, saber trabalhar e lidar com a diversidade, porque é isso que faz o ensino ser o ensino, né? É trabalhar com a diversidade. E a compreensão empática, né? Então, compreender o estudante na sua realidade, nos seus interesses, nas suas dificuldades, né? Então, o professor tem que querer, tem que se importar com o estudante e o que ele está vivendo, né? Não estou dizendo que o professor deve aceitar tudo que os alunos pedem, não é nesse sentido que eu estou falando. Estou dizendo que o professor deve escutar e tentar apropriar na sua prática o máximo possível do que é relevante e pertinente para melhorar aquele processo, para não dificultar mais ainda a formação que já é difícil, né? E eu reforço uma frase que já disse antes, que a professora Lígia Reato uma vez me disse, que é o seguinte: os alunos veem o que os professores não veem mais,
os professores veem o que os alunos ainda não viram, né? No sentido de alguém mais experiente e menos experiente naquela área. Então é muito importante essa troca, essa parceria, para poder desenvolver uma aproximação e qualificar, melhorar, permitir cada vez mais o aprendizado. Daí, por que que tudo isso às vezes não acontece? A gente vê tantos exemplos contrários a tudo isso que a gente comentou, né? Porque aí eu boto uma provocação aí do Paulo Freire, que ele coloca, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. É uma brincadeira, é uma análise do quê? No seguinte sentido. Por que os professores fazem coisas, às vezes, que eles mesmos não gostavam quando eram alunos? Ou por que quando vocês, alunos, quando vão montar um seminário, uma aula, reproduzem exatamente práticas que vocês não gostam, que vocês não acham interessantes? Porque a gente, se é formado numa mesma lógica e isso é o predominante, na hora da gente fazer, a gente segue essa tradição. A gente segue como foi com a gente, né? Mesmo aspectos negativos. Então, há um momento que a gente tem que quebrar essa corrente e fazer o quê? Refletir. Refletir. A gente não gostava disso, isso não é bom, por que não é bom, como podemos mudar e tentar mudar, né? Para uma prática mais coerente e ética. Certo? Deixo algumas indicações de leitura sobre teorias de aprendizagem do professor Moreira, a pedagogia da autonomia, não é o primeiro e nem é o principal, mas talvez o mais famoso livro do Paulo Freire, né, que fala bastante sobre esses aspectos do professor e da relação com os estudantes, é muito rico, é um livro razoavelmente curto, né, e muito interessante. A Bell Hooks, né, que é uma professora aí, uma mulher negra estadunidense, que ela escreveu Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. Inclusive, ela cita Paulo Freire nesse livro e tece críticas e análises, né? É muito interessante e vale a pena também a leitura. E esse livro aqui de estratégias de ensino-aprendizagem, que é bastante introdutório, né? E bom para vocês se aprofundarem se quiserem na docência. Estou colocando tanto livros de aspecto mais técnico, quanto de aspectos mais afetivos. Tá bom? Muito bom, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.